Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje segunda-feira, né? Comecinho da semana, semana nova. Vamos ver o que Jesus trouxe para nossa vida hoje. O que a gente pode mudar, o que a gente pode fazer de melhor, né? Para agradar o coração de Jesus. Então, hoje, pelo que eu dei uma lida aqui, a gente vai ver o que significa o trigo e o joio na palavra de Deus, né? Será que verdadeiramente Jesus falava da plantação do trigo, do joio, né? Ou será que ele se referia a nós mesmos, né? Então a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela tá no livro de Mateus. Mateus, né? Livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo do 24 ao 30. Aqui. Do 24 ao 30, né? E a palavra de Deus nos diz: o inimigo do reino. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados procuraram o dono e lhe disse: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que arranquemos o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio vocês arranquem também o trigo. Deixem crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. Depois recolham o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje a palavra de Deus ela vem falar sobre o joio e o trigo. Aí eu falava, né? Será que Jesus ele fala nessa passagem verdadeiramente sobre a plantação do trigo, a plantação do joio, né? Ou será que ele fala de nós, né? Quando a palavra de Deus diz que Jesus está falando em parábolas, verdadeiramente ele não está se referindo a aquela coisa ali que ele está falando verdadeiramente, né? Ele está falando de nós. E a gente tem que transformar essa parábola, trazer para a nossa vida, para que a gente possa mudar de vida, né? Então ele falava em parábolas. Aí a palavra diz, né, que o dono do seu terreno plantou lá, né, o seu trigo. Veio o inimigo e jogou o joio, né? E aí, os empregados, quando chegam lá, tá lá misturado o trigo com o joio. E os empregados vai lá no dono da terra e pergunta: não plantaste um trigo bom, né? Mas lá também tem joio. E aí ele diz que é o inimigo que plantou aquele joio ali, né? Mas que deixassem lá, não arrancassem, para que quando arrancassem o joio, poderia vir também junto o trigo. Então deixassem crescer juntos os dois. E no final da colheita eles iam separar. O joio ele ia fazer os feixes e jogar no fogo, né? E o trigo iria para o celeiro lá do dono lá deles, né? O que é o trigo? Trazendo para a nossa vida. O trigo é todos nós que semeamos coisas boas,
que temos um coração bom para semear as coisas boas. Representa, é toda a humanidade que tem essa bondade no coração. Representa o trigo. O que significa o joio? O joio significa todas as pessoas que semeiam o mal. Todas as pessoas que escutam mais a voz do inimigo do que a de Deus. E faz tudo ao contrário das coisas de Deus. É representado pelo joio. Essa terra, esse dono, o dono é Jesus Cristo. A terra é tudo isso aqui, né? É tudo isso aqui em que a gente vive. O dono é Jesus Cristo. No final da colheita, né? No final da colheita ele vai dividir, ou seja, no dia do juízo será dividida as pessoas boas e as pessoas más. Os maus irão direto para o inferno, que significa esses feixes que é feito aqui com o joio e é jogado no fogo. Esse fogo é do inferno. Fogo do inferno são todos aqueles que não quiseram fazer a vontade de Deus. E o trigo irá para o celeiro, ou seja, as pessoas boas irão ganhar a vida eterna. É isso. Aí aqui ele fala, né? Em não tirar. A gente percebe que quando ele fala aqui, né, que os empregados foram procurar o dono para ver se salvava a plantação e tirava o joio primeiro. E o que é que o dono diz? Que não, que deixem que cresçam junto. O que é que acontece? Aqui na terra, todos nós vivemos junto. Todos nós temos o favor de Deus, né? O sol ele nasce para os bons e para os maus. A chuva ela vem para o bom e para o mal. Não é só o agricultor que tem o favor de Deus na chuva, o agricultor bom. O mal também tem, não é assim? Então, a lua, ela clareia a noite, as estrelas, aquela coisa divina que a gente vê à noite no céu, não é só os bons, as pessoas boas que contemplam, é os maus. Então, tá tudo junto ali. Então, quando eu dizia, aí a palavra diz aqui, né? Quando não arranque, porque deixem crescer juntos. Deixem crescer juntos. Porque se você arrancar o joio, o trigo pode vir junto. É isso. Então nós temos um tempo. É mais ou menos assim. Nós temos um tempo aqui na Terra. Você pode ver que a gente se depara com pessoas mal, com pessoa muito mal, com pessoa mais ou menos mal, né? Nós temos o joio dentro de nós muitas vezes. Muitos, né? Quando não conhece a palavra de Deus, é mais joio do que trigo. Joio é aquela pessoa que vive fazendo discórdia, né? Vive fazendo intriga. É aquela pessoa que está ali somente para infernizar a vida do outro. Isso é o joio. São aquelas pessoas que vivem no mundo fazendo tudo que o mundo oferece, né? Sem ter noção da palavra de Deus, do que Ele quer pra gente. Coisas que a gente também já viveu no mundo sem saber disso aqui, né? A gente não nasce sabendo disso aqui. Então a gente vai vivendo conforme o mundo vai oferecendo, a gente vai, né, consumindo. Mas dentro do... Quem é o que domina o mundo é o inimigo. A gente sabe que é Satanás, que já colocou a pata, o rabo, já colocou tudo aqui e é ele que domina, né? Então, ele só não tem o domínio do nosso coração, porque quando a gente tem Jesus no coração, quando a gente entende, começa a entender a palavra, a gente dá não para ele, né? A gente dá não para o inimigo. Em muitas coisas da nossa vida que a gente dava sim, a gente passa a dar não, né? Mas a gente sabe que o domínio do mundo está na mão de quem? De Satanás. Então é cada um de nós que temos que mudar. É a gente que tem que escolher se a gente quer continuar sendo joio ou se é que a gente quer ser trigo.
Porque a palavra diz que o dono aqui não deixou separar o trigo do joio. Por quê? Porque muitas vezes a gente se depara com pessoas boas, que é o trigo. Essas pessoas, ela vem na nossa direção, ela nos leva, a palavra de Deus, nos leva à igreja, nos leva a caminhos diferentes daquilo que a gente está vivendo. Muitas vezes estamos vivendo uma vida desregrada, né? Fazendo tudo aquilo que dá na telha. Mas aí chega sempre um anjo, né? E nos leva, muitas vezes nos convida, né, a conhecer a palavra de Deus, a conhecer a igreja. E muitas vezes a gente não quer. É por isso que a palavra diz, a parábola de Jesus diz aqui, né, que o homem não deixou que separasse o joio do trigo. Até o último suspiro da nossa vida, a gente tem o favor de Deus para nos arrepender das coisas que a gente fez. O bom seria se a gente se arrependesse muito antes, né? Que a gente se arrependesse muito antes, para que a gente pudesse provar para Jesus ali que verdadeiramente a gente é uma nova criatura, né? Mas infelizmente não é assim. Infelizmente levamos muito tempo da nossa vida para acordar, né? Para acordar. Então o que é que acontece? O joio e o trigo, ele anda junto. Nós temos a mania de achar que não somos joio. Não. Não porque a gente tem um coração bom, não porque a gente faz isso, porque a gente faz aquilo. Eu não mato, eu não roubo, né? Eu não, de forma nenhuma. Então, eu não sou joio. Eu não posso me encaixar aqui no joio, só que a gente está enganado, né? Nós temos um pouquinho de cada coisa. O ser humano, ele tem um pouquinho do trigo e um pouquinho do joio. Muitas vezes a gente é mais trigo do que joio. Muitas vezes a gente é mais joio do que trigo, né? O coração humano, ele tem a bondade, mas ele tem a maldade. Então a gente também faz a maldade com o irmão, né? A gente também é joio. Agora, com essa passagem, né, entendendo essa passagem aqui, eu fico meditando o que é que eu quero ser. O que é que eu quero caminhar? Eu quero ser trigo ou eu quero ser joio? Porque se eu continuar sendo joio, sendo aquela pessoa que só causa discórdia, no final da vida, porque vai ter esse julgamento. Isso é fato. Vamos ser julgados pelo Senhor. A gente vai entrar lá, ó. Ele vai pegar a gente, colocar lá e jogar no fogo do inferno. Eu nem te conheço. Vai jogar. Como a palavra diz aqui, que o joio ele será feito de feixes, será jogado no fogo. Somos nós. Nós, quando fazemos coisas erradas aqui na terra. Desejamos o mal, muitas vezes a gente vive fazendo o mal. A gente já sai de casa na intenção de fazer o mal ao irmão, né? Muitas vezes a gente vai numa festa, né? A gente, eu digo entre aspas, né? Mas assim, alguém vai à festa já vai com mal intenção, já bota uma arma ali. Ah, se alguém mexer comigo vai ser pipoco e mata mesmo. Ou seja, já vai com a má intenção. O joio habita ali naquele coração também. Não é só a bondade. Muitas vezes é até uma pessoa boa. É uma pessoa que faz caridade durante a sua vida normal, tal, mas quando sai, já sai naquela intenção, né? Hoje eu vou sair para causar, né? E já sai com aquela mal intenção. Isso é o joio. E muitas vezes a gente tem dentro da nossa família o joio. Aquela pessoa que inferniza todo mundo. Aquela pessoa que só dá trabalho. Mas isso não quer dizer que a gente seja diferenciado delas, não. Nós não somos diferenciados dessas pessoas que dão trabalho, não. Nós somos iguais. A única diferença é que uns são menos e outros são mais. Uns têm mais a bondade no coração e outros têm menos, né? Mas a gente não pode se diferenciar dessas pessoas, porque a gente também vive fazendo o mal. Você pode dizer, eu não roubo, eu não mato ninguém, né? Mas você julga.
você julga, você levanta falso, né? E tá dentro do pacote. Para Jesus não existe o pecado grande e o pequeno. Ah, o pecado de fulano é grande porque é ladrão. Mas o meu é pequeno porque aqui ou uma vez ou outra eu julgo uma pessoa, né? É a mesma coisa. Para Jesus o julgamento é a mesma coisa. Se você rouba, o outro mata, você julga, você levanta falso, você trai. Então não tem diferença. Para Jesus é tudo uma coisa só. O pecado ele pode ser pequenininho como for. É pecado. É pecado. Então a gente não pode se diferenciar do joio. Nós também temos dentro de nós o joio. Muitas vezes somos de igreja, muitas vezes a gente sabe da palavra de Deus e a gente ainda tem um pouquinho de joio dentro da gente. A gente tem um pouquinho de joio, né? Então a gente não pode se diferenciar dessas pessoas. O que a gente pode fazer é querer ser sempre trigo. Querer sempre ser uma pessoa melhor. E para mim ser assim, eu preciso querer no coração, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Ela me ensina tudo, né? A escola melhor que a gente tem é essa daqui. É a da palavra de Deus, porque Ele nos direciona para todo tipo de lugar, né? Aqui é ensinado tudo da forma simples que a gente pode seguir. Vai virar santo? Não, não vai virar santo. Nenhum de nós vamos virar santo, mas a gente é convidado todos os dias a mudar um pouquinho, né? Por quê? Mesmo sendo loucura, Jesus, ele nos convida a sermos santos. Sejais santos igual o meu Pai que está no céu. Então, ele nos convida todos os dias a sermos santos, né? Nunca chegaremos na santidade dele, né? Porque a santidade dele é única. E eu acredito que também não chegaremos à santidade dos santos. Sabe? Aquelas pessoas que foram joio, aquelas pessoas que pecaram bastante na vida, os santos que a nossa Igreja Católica tem, todos eles foram pecadores, tiveram uma vida normal, mas um dia deram o seu sim para Jesus, ou seja, trazendo para a nossa vida, se converteram, mas se converteram de verdade. Não foi conversão, qualquer uma conversãozinha que a gente conhece, não. No nosso meio, não. É conversão de verdade. Eram pessoas que lutavam contra o pecado, que deixavam aquele pecado ali, mas que lutava contra ele para não praticar mais, a ponto até de tirar sangue do seu próprio corpo, né? A gente tem histórias de santos aí, né, que se mutilava para não cair mais em certos pecados. Então, tem santos aí que morreram agarrados com a palavra de Deus, né, que não renegaram a Deus e por isso morreram, né? Então, nós não vamos chegar, a gente não tem coragem de morrer pela palavra, a gente não tem coragem de fazer essas coisas, mas o pouquinho que a gente faz, eu costumo dizer, um pouquinho que a gente aprende daqui, a gente já traz para a nossa vida. A gente vai fazer 100%? Não. Não iremos conseguir fazer 100%, né? Porque a gente é fraco. Somos fracos e sempre, sempre, mesmo que a gente seja uma pessoa de oração, mesmo que a gente viva aos pés de Jesus, que a gente viva, chega um momento da nossa vida de aridez espiritual, né? É aquele cansaço de estar ali, né? Muitas vezes existem N motivos. Em alguns casos, as pessoas elas pedem e não vê o resultado, porque não está na hora. Mas elas não entendem, então elas cansam de pedir e elas se desviam, né? Outra aridez espiritual, né, é quando você está ali
doente. Ah, não, tô doente, agora eu vou para a igreja. Vou para a igreja todos os dias, direto. E você não vê resultado na sua doença. Você só regride, você não progride. Você só anda para trás. Né? E aí dá aquela aridez espiritual de você desistir de estar pedindo. Aí você sai, você se desvia. Né? Isso é aridez espiritual. Você não tem paciência de ver o resultado. Né? Às vezes o resultado da cura de uma doença está dentro de nós mesmos. Jesus quer que a gente mude. A gente mude. Né? A gente deixe de ser joio para ser trigo. E a gente não entende. A gente acha que só a gente sendo fiel na igreja, a gente somente indo à igreja, fazendo o certo, né? Muitos de nós achamos que o certo chegou o domingo e a missa. Pronto. Fui à missa. Mas aqui dentro do coração não mudou nada. Fui à missa, fiz a minha obrigação, beleza. Mas não é isso que Jesus quer. Para a gente conseguir as coisas, a gente precisa ralar muito, viu? Espiritualmente falando, a gente precisa ralar muito. Assim como também fisicamente, né? Para você conseguir uma casa, você tem que ralar muito. Para você conseguir um carro, você tem que ralar muito, né? Então, assim, o tamanho do seu sonho é o tamanho do que você vai ralar para conseguir. Porque nada cai do céu, né? Assim... Então a palavra de Deus hoje ela vem deixar essa reflexão pra gente. Será que eu quero continuar sendo trigo? Eu me considero assim. Será que eu quero continuar sendo trigo? Jamais eu vou dizer que eu sou trigo, perfeitamente trigo. Não. Eu sou joio também. Será que eu vou querer continuar sendo joio? Ou será que eu quero continuar sendo mais trigo do que joio, né? Porque nenhum de nós podemos nos encaixar em sermos só o trigo. A gente não é. Nós somos joio e trigo. É por isso que a palavra diz que eles dois cresceram juntos, né? A palavra de Deus ela é tão certa que você percebe que primeiro foi plantado o trigo, né? E depois vieram o inimigo e jogou o joio. É a mesma coisa da história da nossa humanidade. Jesus nos fez trigo, Jesus nos fez bom, mas o inimigo veio, a serpente veio e jogou o joio, que foi a tentação de Eva, que tentou Adão e que a gente já sabe no que deu. Então, desobedeceram a Deus, né? Desobedeceram a Deus e comeram da fruta que não deveria comer, a fruta do bem e do mal. Então, o joio foi plantado. Então, essa passagem, ela quer dizer isso. No nosso meio, foi plantado o joio. Foi jogado pelo inimigo o joio, né? E nós, tá misturado nesse meio aqui. Mas há tempo ainda da gente refletir e escolher o que a gente quer. Se a gente quer ser trigo ou se a gente quer ser joio. Ou se a gente quer continuar como a gente está, sendo um pouquinho trigo aqui um dia, no outro a gente é joio. Um dia a gente semeia o bem, faz uma caridade ali, mas no outro a gente faz um inferno ali na vida da pessoa. O ensinamento de hoje é só esse. Se você escolher ser trigo, você com certeza terá a vida eterna lhe esperando. Se você continuar sendo joio, no final você será jogado no fogo do inferno, né? Amém? Então, bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.